E o diretor da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, Jackson Arpini, finaliza mais um ano à frente da Casa de Saúde. E neste ano de 2023, com o apoio do município e também de diversas entidades, grandes obras foram realizadas na Fundação. Hoje, Jackson esteve aqui na TV Erechim falando da Casa de Saúde, fazendo uma avaliação deste momento na saúde erechinense. Acompanhe. E nós recebemos hoje aqui no estúdio da TV Erechim, para seguir a prestação de contas das entidades aqui do município de Erechim, o diretor da Fundação Hospitalar Santa Terezinha. Nós vamos conversar com o Jackson Arpini, falar da saúde financeira do hospital e os projetos desenvolvidos durante esse ano de 2023. Jackson, mais uma vez, obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui na TV Erechim. Boa noite aos telespectadores da TV Erechim. Sandra, confidencio que já estava com saudades de retornar aqui ao estúdio. Já faz um bom tempo que nós não dialogamos e, como você já mencionou, para prestar contas a toda a nossa comunidade com relação ao Hospital Santa Terezinha, que tem, eu sempre digo, uma relevância, uma importância para a população de Erechim e também para a população aqui da nossa região, da área de abrangência da MAU, mas também de 15 outros municípios que têm no Hospital Santa Terezinha a sua referência, a sua porta de entrada para o Sistema Único de Saúde. Pois é, Jackson, a gente começa falando de um tema que é de extrema importância para o desenvolvimento da nossa região e a formação de novos profissionais da área da saúde, que é o curso de Medicina da URI, que acabou de formar 46 novos profissionais que estarão disponibilizados no mercado. Sandra, vamos voltar rapidamente ao tempo, né? Quando nós começamos este projeto, uma união de esforços da Prefeitura de Erechim, da própria MAU, da universidade, buscando esse sonho de implantar aqui em Erechim um curso de medicina. Na época foram 4 cidades aqui no estado do Rio Grande do Sul que foram selecionadas num primeiro momento, no edital público que selecionou os municípios. Então nós tivemos a grata satisfação de selecionar Erechim pelos seus programas, pela sua estrutura de saúde. E no segundo momento, o segundo edital fazia uma seleção das instituições aptas a apresentarem ou implantarem esse curso. E nós tivemos aqui também a grata satisfação de ter a universidade. Decorridos 6 anos, nós conseguimos agora concluir a primeira turma com êxito, numa estreita relação entre a universidade e a rede básica de saúde. Os 2 últimos anos deste curso por formação é o internato acadêmico dentro da instituição hospitalar. Isso leva também a avanço no ponto de vista de estrutura com relação às contrapartidas que nós temos oriundos da universidade. Então eu creio que foi um período muito promissor. Claro que também, Sandra, desafiador, porque nós estávamos implantando um curso, era uma experiência, a nossa primeira experiência tanto da universidade como da rede pública, como do hospital. Foi a primeira modalidade no qual foram selecionados primeiros municípios e depois veio a implantação do curso, mas eu tenho, no nosso entendimento do hospital, que esses 6 anos foram anos positivos. Nós estamos entregando agora para o mercado, vamos dizer assim, uma gama de profissionais qualificados, muitos deles vão ficar aqui realizando as nossas residências médicas, vão buscar a sua capacitação, vão auxiliar na rede regional. Já tive contato de vários profissionais que querem ficar nesse primeiro momento inseridos aqui na nossa região, ou no serviço de pronto atendimento, ou atuando nos municípios, tanto em Erechim como na região. Então, o nosso entendimento é que foi um período muito positivo. Claro que temos desafios pela frente, a intenção é qualificar a cada ano. Eu sempre uso a expressão, nós temos aqui em Passo Fundo um dos segundos maiores centros médicos do estado do Rio Grande do Sul. Muito se deu em virtude da universidade do curso de medicina. Mas o curso de medicina de Passo Fundo não saiu, na sua origem, não saiu gigante, Sim. Não saiu com estatura, com envergadura. Isso ele foi construindo ao longo do tempo. E hoje, eu já mencionei, é o segundo centro de saúde do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos que trilhar um caminho semelhante, nós temos que fortalecer esse curso, nós temos que fortalecer estas relações entre a instituição, entre o município, entre os hospitais aqui também do entorno, para que a gente possa ter, além da formação, dividendos positivos nos indicadores de saúde. Então, uma das nossas vantagens é formar novos profissionais, mas esses profissionais terão que nos auxiliar, né, na melhora dos nossos indicadores de saúde, sejam lá no internato acadêmico, sejam aqueles que vão galgar agora a residência médica junto à fundação. Então é uma engrenagem que começa a funcionar
E quando nós realizamos o projeto, né, lá na época, a pedido do prefeito Paulo Alfredo Polis, não era só a questão da conquista de um curso desta envergadura, é toda uma engrenagem que entra em funcionamento. Então nós estamos falando, se nós pegarmos a semana passada, faça uma avaliação do envolvimento da cidade, do conjunto da sociedade para esta solenidade de os hotéis estavam todos lotados, as casas de festa estavam todas ocupadas. Então isso são peças que acabam se interligando e que acabam movimentando a cidade como um todo, sem desconsiderar o mote principal, que é a questão da saúde. Verdade, Jackson. E com a chegada do curso de medicina, até os nossos hospitais já começaram a viver uma nova realidade. Isso melhorou, qualificou o atendimento dentro da Fundação Hospitalar, deu fôlego para os profissionais realizarem as suas cirurgias, mas mesmo assim orientar esses alunos, mas com um pouco mais de equipe, mais de tranquilidade? Sandra, veja o desafio do hospital, né? Desafio do hospital e também de outras casas de saúde que têm a prerrogativa como a nossa. Sim. Depois nós vamos falar, creio eu, em indicadores. Sim. Todos os nossos indicadores cresceram. Os nossos números assistenciais cresceram praticamente em todas as nossas portas de entrada. Mas, paralelo a isso, do ano de 2022 a 2023, nós tínhamos dentro da instituição o internato acadêmico. Então, nós tínhamos a formação do aluno que requer uma atenção, são alunos que estão em formação, acadêmicos que estão em formação, então requer uma atenção de todos os profissionais da Casa de Saúde. Nós temos que cumprir com as nossas metas assistenciais. Então, todo esse conjunto, por isso que eu tenho a visão de que ele foi promissor, foi exitoso, porque nós conseguimos vencer esses desafios de formar o aluno, continuar mantendo os nossos indicadores, porque o internato acadêmico, nos 2 últimos anos, é praticamente a presença permanente do aluno dentro da casa de saúde. Então, vejam a dimensão. Não é simplesmente o aluno lá está atuando em todas as áreas, em todas as portas de acesso, ele há um rodízio com relação às especialidades e nós conseguimos vencer isso. Claro que ficaram desafios para nós em 24, 25, no sentido de melhorar essa engrenagem, no sentido de qualificar essa estrutura, no sentido de buscar mais espaços físicos para acomodar todos esses acadêmicos, mas são questões que nós conseguimos, nesses primeiros 6 anos, trabalhar assim com uma sintonia plena, vamos dizer assim, uma estreita relação com a universidade. Então, sempre que nos deparamos de algum entrave, de algum problema, nós sentamos, dialogamos e tentamos buscar a solução. Eu creio que a cada ano, é uma tendência, a cada ano nós vamos buscar mais aprimoramento, nós vamos buscar mais tecnologia e isso, como você mencionou, vai ter um reflexo nos indicadores, como já teve neste ano, porque os números vão demonstrar, logo lá adiante a gente vai conversar isso, os números vão demonstrar que a Casa de Saúde vem crescendo de 7% a 11% praticamente todos os anos, o que nos coloca também em preocupação. Pois é, e falando um pouquinho desses indicadores, após o período pandêmico, alguns serviços, inclusive, dobraram o seu volume. Como é que está essa questão aí? De que forma o hospital está se estruturando? Porque as equipes continuam as mesmas, os recursos continuam os mesmos. Porém, os atendimentos, as cirurgias aumentaram expressivamente? Sandra, fizeste uma equação plena, né? É um tema que nos preocupa muito. Sim. Nós estamos, nesse período que estamos à frente da gestão, nós estamos monitorando as portas de acesso, né? Internações, cirurgias, pronto atendimento, radioterapia, quimioterapia, traumato-ortopedia, central de especialidades e outras. Nós estamos monitorando toda a oscilação. Os serviços que nós aumentamos, por que aumentamos, de onde está vindo essa demanda, para entender esse movimento. O primeiro diagnóstico, nós percebemos que houve uma mudança de comportamento da sociedade pós-período pandêmico. As pessoas estão buscando mais os serviços de saúde, talvez porque ficaram 2 anos no distanciamento social, acabaram não realizando os seus exames de rotina, algumas situações que eram simples acabaram cronificando e agudizando. Então, nós percebemos uma mudança de comportamento não no Santa Terezinha, nós estamos falando no universo Estado do Rio Grande do Sul e também no universo Brasil, porque nós mantemos um diálogo direto com outras casas de saúde e com o próprio governo do Estado. Então, isso é muito visível.
Nós estamos verificando também a questão econômica, social e econômica, que Sim. muitas pessoas estão encontrando dificuldade e essas pessoas já dialogamos a respeito disso, estão migrando da iniciativa privada para o serviço público. Isso é factível, isso é notório. E isso também vem de encontro com a qualidade do serviço que a gente oferece. E agora eu vou chegar ao terceiro item, e você de certa forma já respondeu. Quem acompanha a rede pública de saúde, quem acompanha o SUS, sabe que a cada ano o SUS tem elevado um degrau. Ele vem se qualificando, ele vem aprimorando espaços físicos, ele vem adquirindo novos equipamentos, ele vem ofertando novos serviços, os profissionais são profissionais qualificados. Isso faz com que a visão com relação aos serviços públicos, ela está num patamar elevado. Se nós juntarmos esses três principais fatores, nós vamos verificar que nós estamos a cada ano também atendendo mais pessoas. Nós podemos botar nesse ingrediente que as pessoas estão vivendo mais. E as pessoas estão vivendo mais, também é natural que as pessoas realizem mais exames, mais procedimentos cirúrgicos, isso é decorrente. O comportamento da sociedade, se nós entrarmos na questão por exemplo, na questão comercial, do comércio, hoje há muita movimentação por compra via internet. Tá? Então, assim, isso tem uma repercussão com a teleentrega. A teleentrega é feita geralmente por motos. Então, isso eu vi uma reportagem a nível nacional. O aumento do número de traumas em decorrência dos acidentes oriundos das motos, desse serviço, que se acentuou muito nos últimos 2 anos e depois do processo pandêmico. Nós somos uma porta de entrada para urgência e emergência com relação a traumas. Então, isso também tem um reflexo direto com a Casa de Saúde. Então, todos esses fatores aumentam a nossa responsabilidade, aumentam a nossa demanda e nós podemos aqui, praticamente todos os nossos serviços subiram de 7% a 11%. Aumento expressivo. É preocupante. Nós vamos fechar esse ano, que não vamos entrar em todos nessa ano, nós vamos fechar esse ano com aproximadamente 14 mil internações. 14 mil internações. Então, dá mais de 1.000 internações por mês. De forma precisa, 13.561 e nós temos ainda que finalizar o ano. Nós vamos fechar esse ano, e isso é 10% mais do que o ano passado. Certo. Nós vamos fechar esse ano com 9.500 procedimentos cirúrgicos. 9.500 procedimentos cirúrgicos. Isso é um incremento de 7% em relação ao ano passado. Nós vamos fechar esse ano com 83 mil atendimentos no pronto-socorro. Isso é 6% acima do indicador do ano passado. Nós vamos realizar esse ano 735 mil exames laboratoriais. 735 mil exames laboratoriais. Isso é um crescimento de 11%. Veja que eu acabei de mencionar, as pessoas estão vivendo mais, estão consultando mais, estão realizando mais exames de prevenção. Então aqui tem um reflexo, 11%. Aqui tem um reflexo também do internato acadêmico. Nós temos lá mais 40, 80 alunos da medicina que estão acompanhando os profissionais, que em determinado momento também auxiliam nas prescrições, então nós temos aqui um reflexo direto. Nós vamos realizar esse ano 89 mil exames de imagens, nós estamos aí com 23 mil consultas na central de especialidades. Então vejam a expressividade desses indicadores. E o que nos coloca em preocupação é o crescimento, porque você fez uma abordagem muito importante. As receitas são as mesmas. É isso aí, agora a gente vai entrar justamente nisso, no orçamento para manter toda essa engrenagem. Então aqui vem talvez o maior desafio. A nossa missão é prover assistência na atenção secundária e na atenção terciária. Esse é o nosso objetivo, é a nossa missão. Talvez o nosso maior desafio neste momento agora, frente a estas questões que nós colocamos, aumento de demanda, renovação do parque tecnológico, necessidades que nós precisamos vencer, ou dificuldades que nós precisamos transpor, é a questão financeira. Por quê? Porque nós somos um hospital, e eu tenho manifestado isso reiteradas vezes em vários encontros, junto ao governo federal, junto ao governo estadual, junto ao governo municipal, junto à AMAL, é que nós somos um hospital que tem uma caracterização de ser um hospital público. Certo. O que significa isso? 99,5% das nossas ações e serviços de saúde são entregues ao Sistema Único de Saúde. E o Sistema Único de Saúde remunera por uma tabela que nós chamamos de tabela SUS e que é uma tabela que está defasada aí seguramente há 15 anos.
Certo. que não recebem um incremento. Então, a nossa receita, as nossas receitas, basicamente são as mesmas, e as nossas necessidades crescem a cada ano. Então, nós temos que pensar assim, nós recebemos os mesmos recursos oriundos do governo federal, só que nós temos o crescimento vegetativo da folha de pagamento dos colaboradores. Nós temos em torno de 28 serviços médicos contratualizados, conveniados com o hospital, que tem um indexador oficial, então eles crescem todos os anos. Nós temos a questão da assistência farmacêutica, que também é um fator importante dentro de uma instituição hospitalar e que também tem um incremento a cada ano. Nós temos os insumos médicos hospitalares, os EPIs, os medicamentos, os materiais necessários para que o hospital atue em pleno e regular funcionamento, que também tem um incremento todo ano. Então nós temos assim, todas as nossas despesas com indexadores oficiais, entende? Que crescem todos os anos, algumas num valor assim muito mais acentuado do que o índice oficial, e nós temos as nossas receitas estabilizadas. Esse é o desafio. Como nós temos feito isso? Nós temos feito isso dialogando com o município de Erechim, que é o município mãe, né? Dialogando intensamente com o prefeito Paulo Alfredo Polis, nós estamos dialogando permanentemente com a AMAL, nós estamos buscando e apresentando projetos a cada instante junto ao governo do estado, junto à Secretaria Estadual, à secretária Rita Bergman, e nós estamos mantendo contato também permanente com os nossos parlamentares federais, né? Os 31 deputados e os 3 senadores, no sentido de buscar recursos extra-orçamento, para que a gente consiga fazer um certo equilíbrio. Nós não estamos aqui, não temos a pretensão nesse momento, Sandra, de colocar para todas as pessoas que nos acompanham que nós temos condições de receber tanto e gastar tanto. Não, o hospital não trabalha com esta matemática. Nós sabemos que a nossa missão é prover saúde, isso requer investimentos, porque nós estamos investindo nas pessoas e para as pessoas e que eventualmente nós vamos ter contas deficitárias. Entende? O que nós não podemos perder é o controle. O que nós não podemos é perder o controle da casa, nós não podemos perder o controle do orçamento, mesmo que em determinados momentos nós temos picos negativos, como foi este ano. Este ano, talvez, do ponto de vista orçamentário, talvez tenha sido o ano mais difícil da Casa de Saúde por tudo aquilo que nós dialogamos, né? Aumento de demanda, necessidade de ampliações, baixa remuneração por parte das emendas. Foi uma conta que ela acabou não fechando, mas em contrapartida, eu apresentei os indicadores, nós cumprimos com a nossa missão, e aqui não estou colocando, tenho essa tranquilidade de falar, não estou colocando que nós não temos problemas assistenciais. Sim, nós temos números expressivos, nós temos um papel significativo perante toda a sociedade, mas nós sabemos que nós temos também problemas assistenciais pela amplitude, pela grandiosidade, pelo tamanho desse hospital. Esse hospital, eu já mencionei em outras oportunidades, nenhum município aqui da nossa região, nenhum município, com exceção de Erechim, tem um orçamento próximo do Hospital Santa Terezinha. Nós estamos falando de um orçamento acima de 100 milhões de reais. Então, se nós pegarmos aí 3, 4, 5 municípios, dão um orçamento desta Casa de Saúde, para que as pessoas possam perceber o tamanho, a dimensão dessa estrutura e os números que nós estamos aqui apresentando para toda a coletividade, para toda a sociedade, como ações e serviços realizados. Claro que se nós continuarmos, Sandra, aqui, usando da matemática, sim, nós não podemos crescer de 7% a 11% todo ano. Não tem como, não. Porque você fez uma leitura. A estrutura física praticamente é a mesma. Nós tivemos algumas ampliações, a exemplo dos leitos de UTI, sim, que passaram de 10 para 20. Nós tivemos ampliações, mas não nessa velocidade. A nossa equipe de profissionais é praticamente a mesma. Claro, um incremento de alguns colaboradores, mas não é uma oscilação, não cresceu 10%. Os nossos serviços ofertados para a população, do ponto de vista de estrutura, não cresceram 10%, 11%. Então, nós não podemos continuar com este patamar, porque nós teremos que tomar, então, outras medidas, né? Outras medidas que não vou dizer limitar, né? Mas regrar alguns atendimentos para que a casa não entre em colapso assistencial. Pois é, Jackson, e diante de todo esse cenário que você apresentou de crescimento de exames, com atendimentos hospitalares, cirurgias, enfim, toda a estrutura do hospital, foram realizadas e entregues algumas obras e também a troca de alguns equipamentos. Isso tudo requer recursos. Da onde saíram esses recursos, tanto para os equipamentos e como para as obras entregues?
Sandra, muito bem colocado. Se nós estamos ofertando serviços para a comunidade, se esses nossos serviços estão com indicadores maior do que o ano de 2022, Sim. Então é natural que o hospital também cresça, entende? No que diz respeito a algumas estruturas e no que diz respeito à renovação do parque tecnológico. Por que eu menciono isso? Porque nós sabemos que um equipamento, ele tem um período, um equipamento hospitalar, pela sua utilização, ele tem um período, ele tem um tempo de vida útil. Então, nós não podemos comprar um equipamento e achar que esse equipamento vai durar 20, 30, 40 anos, até porque não é só a questão da estrutura do equipamento, tem a questão tecnológica. Nós temos que buscar avanços tecnológicos. Então, em que pese todas as nossas dificuldades, nós conseguimos alguns avanços esse ano. Nós adquirimos um raio-x novo, né, em parceria com a Câmara Municipal de Vereadores. Nós inauguramos esse ano o Centro de Parto Normal, com todos os equipamentos novos, né, numa estrutura nova, mais humanizada, mais adequada para atender as nossas gestantes. Nós estamos finalizando, provavelmente dia 20, a gente vai fazer 20 ou 21 deste mês, a gente vai fazer a entrega oficial do novo mamógrafo, que era um equipamento que tinha 19 anos de utilização. Nós recentemente perdemos agora, por questões técnicas, tempo de vida útil, um aparelho de ecografia, então nós já estamos com projetos para buscar esse aparelho. Nós estamos agora na iminência de receber uma torre de vídeo, uma parceria com o Governo do Estado, que é um equipamento de em torno de R$550 mil, num projeto que nós apresentamos junto ao governador Eduardo Leite e fomos exitosos. Nós fizemos várias obras de melhoria das estruturas internas e nós temos, Sandra, no nosso radar para 23, 24 e também 25, em torno de 20 obras que estão prospectadas. Vamos lá, já mencionei, vamos entregar agora o mamógrafo. Estamos finalizando, provavelmente vai ser entregue em um curto espaço de tempo, a usina fotovoltaica, que tem uma relação direta com o princípio da economicidade. Certo. Vamos gastar menos com energia, sobra mais receitas para o hospital. Nós temos que ampliar o internato acadêmico, porque essa experiência demonstrou que nós precisamos de um espaço físico pouco maior, parceria com a universidade. Mencionei a torre de vídeo, deve estar chegando, já está no Brasil, mas tem a questão de importação, é uma torre importada, tem toda a logística, toda a tramitação. A brinquedoteca, já começamos a obra em parceria com o Colegiado das Primeiras Damas da MAU. Nós estamos fazendo alguns apontamentos, regularizando alguns apontamentos da vigilância, como DML, como expurgos. Nós estamos melhorando a estrutura das ecografias. Perdemos um aparelho, estamos redimensionando a sala, já estamos buscando um outro aparelho. Nós temos que iniciar para o próximo ano a questão da UTI neonatal, que é o complexo. Nós entregamos a UTI adulto. Agora nós vamos entregar a área de apoio, que é a retaguarda técnica, que é o quarto dos profissionais médicos, são 3 quartos, mais 2 espaços, está praticamente pronto. Nós vamos entregar aí até o final do ano, do mais tardar no início, primeiro trimestre do ano que vem, a escada do pátio interno e a escada do pátio externo. Nós estamos começando um projeto agora de melhoras no posto de enfermagem da Clínica B. Nós estamos finalizando a revitalização do pátio externo. Nós temos uma emenda do deputado Van Hatten, que diz respeito a perfuradores ósseos, bisturi eletrônicos, serras eletrônicas, que são importantes também para o setor de traumato-ortopedia. Então, tudo isso está em curso. Nós já temos uma parceria com a URI para fazer a ampliação da hemodiálise, para que a gente possa ampliar o espaço, colocar mais poltronas, melhorar. Nós temos um projeto já um pouco maior, né? Que é a questão do laboratório central, que precisa de uma ampliação, é uma obra física, envolve recursos, uma boa parte nós já buscamos ao Governo do Estado. Nós estamos com um projeto referente ao setor de nutrição e dietética, que é a cozinha, que também é uma cozinha antiga, requer melhorias, buscamos parte do recurso no Governo do Estado. Nós temos que buscar novos aparelhos de anestesia. Nós tivemos, em decorrência agora do excesso de chuva, nós tivemos um período, um pico, um alagamento no bloco, foi um contratempo, foi um dissabor. Nós perdemos 2 aparelhos, estão na manutenção. Nós já estamos com um projeto para buscar mais 2 via emenda parlamentar. Nós temos uma portaria, que é a portaria 544 do Ministério da Saúde, que ela possibilita buscar equipamentos, não é para custeio, é para investimento. Nós temos uma parceria aqui com a deputada Anne Ortiz, e com o deputado Busato, de R$1.600.000 específico para aparelhos, para a renovação do parque tecnológico. Então, nós temos vários projetos com os vereadores de Erechim, com emendas parlamentares individuais dos vereadores de Erechim, para a busca de aparelhos de ar-condicionado, televisores,
poltronas para, aos poucos, de acordo com a nossa capacidade, com os pés no chão, a gente fazer os investimentos. Eu não posso hoje, Sandra, vou dar um exemplo aqui, nós somos muito questionados com relação à climatização de todos os quartos. Não é uma medida tão simples, claro que nós gostaríamos. Se nós climatizarmos todos os quartos, e entendo que é importante, nós temos que, primeiro assim, o prédio tem 90 anos. A atual estrutura, o atual cabeamento elétrico não permite. Nós temos que substituir o cabeamento e ampliar. Substituir o cabeamento e ampliar. Já investimos agora em 2 transformadores novos para dar retaguarda técnica à usina fotovoltaica. Então, a gente vai ajustando e vai melhorando. Veio uma reivindicação, por exemplo, de colocar nos leitos de UTI televisores. Por quê? Porque alguns pacientes ficam na UTI e não ficam numa situação muito crítica. Ficam em acompanhamento, ficam em monitoramento. Então, a possibilidade de alguns quartos terem televisores. Então, estamos buscando isso. Estamos buscando junto aos vereadores a substituição das poltronas que faltam, porque tem muitas poltronas que estão defasadas, né? Acabaram tendo problemas assim de manuseio, rompeu. Então, assim, vários projetos estão em curso justamente para buscar melhorias e qualificação do serviço. Porém, um passo de cada vez e de acordo com as nossas necessidades, porque nós não podemos comprometer a assistência. E esse é o nosso carro-chefe. Então, nós temos que primar, né, priorizar a assistência e, dentro do possível, fazer esses investimentos. E veja que aí só para o ano que vem, eu até coloco aí, final de 23, últimos 15 dias, 24 e 25, nós temos aí 20 obras prospectadas. Falaste em priorizar a assistência, mas a gente também precisa pensar na questão da equipe de enfermagem e o piso da enfermagem que impacta nas receitas também. Como é que está essa questão dentro da Fundação Hospitalar? Sandra, esse é um assunto muito complexo, gerou alguns desdobramentos negativos, infelizmente, né? Mas cabe a nós, como direção, tentar buscar o melhor encaminhamento. É uma política federal, é importante que se diga, é uma política federal. Esse tema é uma reivindicação de muito tempo, e justa. Nós não vamos entrar aqui no mérito porque ela é justa, né? Porém, o Ministério sabe que os municípios, os hospitais, a Secretaria de Saúde não tem condições, não tem orçamento para honrar com esse compromisso. Certo. Então, a proposta é do governo federal. E, sendo do governo federal, foi questionada pelo Supremo Tribunal Federal com relação à garantia do aporte financeiro. Por que esta matéria recaiu sobre os ombros do Supremo Tribunal Federal? Porque o Supremo Tribunal Federal questionou a garantia do recurso. Se é uma política federal que envolve todo o país, todas as secretarias municipais de saúde, todos os hospitais públicos, filantrópicos, então veja o universo, né? O Supremo questionou o governo com relação à garantia do recurso. Então o governo começou a fazer os pagamentos, no primeiro momento foram 4 parcelas, maio, junho, julho e agosto, de acordo com a lista encaminhada pelo hospital e de forma individual, personalizada, ou seja, Jackson Arpini, CPF do Jackson Arpini. Como foi uma política inicial, aconteceram alguns equívocos de cálculo, vamos dizer assim. O que nós recebemos no primeiro momento, o nosso universo é em torno de 300 técnicos de enfermagem, certo, auxiliares de enfermagem, esta área aqui é em torno de 300 colaboradores. Então nós encaminhamos a lista com todos os nossos colaboradores, como eu mencionei, com o CPF, com todas as solicitações do Ministério. Ele faz uma triangulação, ele sai do hospital, vai para o fundo estadual, o fundo estadual manda para o fundo nacional. O governo fez o pagamento dos 4 primeiros meses. O recurso veio muito aquém do esperado. Então, o recurso que veio no primeiro momento não foi correto, nós identificamos isso. Nem todos os colaboradores foram contemplados. Quem fez a eleição de contemplação ou não foi o Ministério, nem todos foram contemplados. E o recurso, o cálculo também não estava correto. Além do recurso vir a menor, né, num valor menor, menos significativo, tem pessoas que receberam um valor, tem pessoas que receberam outro valor e o nosso pagamento é o mesmo. Então houve um erro de cálculo, nós imediatamente apontamos isso e encaminhamos ao fundo estadual, que por sua vez encaminhou o fundo nacional. E claro,
gerou um descontentamento, Sandra, eu entendo, gerou um descontentamento por parte dos colaboradores, porque a expectativa era muito grande. Frustrou. A expectativa era muito grande. Estavam esperando isso há praticamente 10 anos. Houve uma manifestação do governo federal acenando com essa possibilidade. O recurso veio muito abaixo, então houve aí paralisações, Sim. houve reivindicações, que eu entendo ser natural. Vamos lá. O mês de setembro, maio, junho, o projeto começa a partir de maio. Então, maio, junho, julho e agosto, 4 meses nós recebemos, como eu já mencionei, o valor não estava correto, nem todas as pessoas foram elencadas e os valores eram diferentes de um para outro. Setembro tinha uma expectativa muito grande de regularização desses 4 meses. Sim. Tá? Então, o pagamento do mês de setembro e a regularização desses 4 meses. Até a presente data, nós não recebemos nada referente a setembro, o que também frustrou todos os nossos colaboradores. A partir de outubro e novembro, houve então a regularização. Então, em outubro, nós recebemos praticamente correto, e em novembro, da mesma forma, e estamos recebendo agora uma parcela do 13º. A nossa expectativa, Sandra, é que a partir de agora haja uma regularização. Porque como funciona? O governo federal manda ao Estado, o Estado manda ao hospital, o hospital imediatamente faz uma folha complementar e repassa aquilo que recebeu. O hospital não manuseia os valores, o hospital apenas fornece a lista dos colaboradores daquele momento. Por que daquele momento? Porque é um setor que tem bastante rotatividade. Então, a lista de agosto não é a lista de setembro. A lista de setembro não é a lista de outubro. Ela até pode coincidir, mas ou tem mais ou tem menos. Então, nós mandamos todo mês a listagem do nosso colaborador, do nosso técnico, do nosso auxiliar, do nosso atendente, o CPF e o salário. E o governo federal faz a contribuição. Expectativa, para finalizar, é que haja uma regularização para que o hospital possa trabalhar também numa zona, digamos assim, de normalidade e que a gente possa atender os anseios e as expectativas dos nossos funcionários. Jackson, como é que está a nossa relação, eu digo, instituição Hospital de Santa Terezinha, com a Secretaria de Governo do Estado, mas também com o governador do Estado? Olha, Sandra, eu talvez não seja a pessoa mais apropriada para fazer essa resposta, né? Porque eu estou na casa há 2 anos. Mas nós, todos os projetos que nós apresentamos ao governo do Estado, nós recebemos parecer favorável. Que não foi poucos. Então, se nós pegarmos na história da instituição, teríamos direito a mais? Teríamos direito a mais. Não, isso eu falo com muita tranquilidade. Mas tudo aquilo que nós apresentamos houve parecer favorável. Então, nós conseguimos um repasse inicial, que foi o maior repasse feito, tá, para o Hospital Santa Terezinha, de 3,5 milhões. Nós temos uma relação muito próxima com o governo do Estado e todos os projetos que nós apresentamos foram projetos que receberam parecer favorável. Isso não significa dizer, Sandra, que nós não temos, na nossa concepção, o direito de buscar mais recursos. Muito pelo contrário. Nós continuamos batendo numa tecla que tem que ter um incentivo, um incremento diferenciado para hospitais públicos, a exemplo do Hospital Santa Terezinha. No rol dos hospitais, em torno de 300 hospitais no estado, aproximadamente 20 hospitais são hospitais públicos como o nosso. Por que eu bato muito nesta tecla? Porque todas as nossas ações são ações SUS. Então, nós recebemos tabela SUS. Um hospital filantrópico, e aqui não quero entrar no mérito, porque se o hospital é filantrópico, ele tem as suas razões de ser um hospital filantrópico, ele pode entregar 60% para o sistema público e 40% para a iniciativa privada. Ele consegue realizar um equilíbrio orçamentário. Nós não. Nós somos absorvidos pelo serviço público. Então, nós temos que ter uma visão, um olhar diferenciado. Mas nós conseguimos 13,5 milhões de reais para equipamentos e para obras do Hospital Santa Terezinha. Nós conseguimos, como eu mencionei, a torre de vídeo, 550 mil reais. Nós, esse ano, conseguimos um pagamento diferenciado. Foram repassados para os hospitais públicos 2 milhões de reais e pela primeira vez, desde que eu tenho conhecimento, um repasse diferenciado aos 2 milhões para os filantrópicos e 3 para os públicos. Então, nós parcialmente já fomos atendidos na nossa reivindicação, mas nós queremos, a partir de 24, que essa remuneração seja mensal e de forma diferenciada. Então, nós temos que continuar com esse caminho estreito, junto ao governo do Estado, de apresentar projetos em todas as oportunidades. A secretária Rita Bergman, em cada oportunidade que eu vou a Porto Alegre,
Jackson, eu não acredito que você vai trazer mais uma demanda ao governo do Estado. Eu acho, Sandra, que esse é o nosso papel, nós temos que apresentar, porque nós só conseguimos recursos extra mediante projetos. Então nós temos que apresentar projetos porque eles serão alvo de uma avaliação de mérito e de orçamentação e sempre que possível serão. Nós entregamos no final do ano nós entregamos em março desse ano para o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, um projeto de 3,5 milhões de reais para equipamentos do Hospital Santa Terezinha para o Avançar 4. O Avançar 4 vai ocorrer em 2024. Sim. Nós entregamos em março. Digo, secretário, nós somos contemplados, mas já temos que deixar uma sementinha plantada para o próximo ano. Já que nós estamos em março, Jackson. Secretário, nós temos lá, o pessoal é muito preparado nessa área dos projetos e nós temos que deixar aqui para avaliação. Então, nós vamos continuar com o governo do Estado e com o governo federal este caminho de apresentar projetos, buscar emendas parlamentares, porque isso não é, digamos assim, não é um ato solidário. Sim. Não é um ato solidário. Isso é uma questão de justiça. Nós atendemos aí 48 municípios. 48 municípios dá aproximadamente 10% dos municípios do estado do Rio Grande do Sul. O município do Rio Grande do Sul tem 497, o Rio Grande do Sul tem 497 municípios. Nós atendemos praticamente, então não é um ato de solidariedade. Não. É um ato de justiça, olhar para o Santa Terezinha e repassar recursos para o Santa Terezinha. Jackson, eu quero te agradecer por esta entrevista, por todas as entrevistas que a gente fez esse ano e te desejar já de antemão um Feliz Natal para você, para a Denise, para a Valentina, para toda a família. E um bom ano novo e que a gente ano que vem possa falar de notícias positivas aqui e que o Hospital Santa Terezinha também seja agraciado com mais receitas. Sandra, eu acho que cabe a nós, o hospital, agradecer essa oportunidade, estas oportunidades que foram dadas para a gente fazer uma prestação de contas, não só como a de hoje, mas durante todo o ano eu estive aqui inúmeras vezes, colocando as nossas dificuldades, colocando os nossos avanços, colocando para a população que nós temos, questões assistenciais que nós temos que melhorar, nós sabemos as dificuldades do pronto atendimento, tem uma demanda expressiva, a gente tem isso presente, claro, nós temos uma limitação orçamentária, a gente não pode realizar tudo aquilo que a gente gostaria de realizar, porque muitas vezes esbarra na questão orçamentária, certo. Mas nós temos clareza que estamos avançando, nós temos clareza que nós somos um dos melhores hospitais do interior do estado do Rio Grande do Sul. Isso não é apenas o Jackson falando, é o governador falando, é a secretária falando, são outras casas de saúde falando com relação ao Santa Terezinha. E eu também quero aproveitar a oportunidade e agradecer a TV Erechim, a você e o Unida por este espaço, e da mesma forma desejar a vocês, né, e toda a sociedade um Natal com muita solidariedade, espiritualidade, de fraternidade, um momento único, um momento de encontro familiar. Eu acho que é uma data muito expressiva, né, para as pessoas pensarem, refletirem, fazerem as avaliações do ano, o que vem para o próximo ano. E eu uso muito uma colocação, e que 2024 venha poderosamente abençoado para todas as pessoas. Muito obrigado. Obrigada.